Deus é maravilhoso, né? Ele sempre providencia todas as coisas, Ele sempre organiza para que nós possamos estar respondendo aos apelos dEle. E é incrível porque quando a gente, por um motivo ou outro, não respondemos adequadamente ao apelo de Deus, Ele sempre providencia alguma situação para nos lembrar, para nos dar uma puxadinha de tapete, para nos alertar para aquilo que é o plano dEle como prioridade para nós, que é o nosso chamado, né? O nosso chamado como igreja. E nós respondemos como igreja, como cristãos, e nós respondemos como membros de uma comunidade, membros da Renovação Carismática Católica. E nós respondemos, é compromisso nosso responder aos apelos daquilo que é a escuta dos que estão orando e estão sobre a bênção da graça da coordenação a nível nacional, a nível estadual, para nos direcionar. E o direcionamento que nós tivemos esse ano foi: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E a resposta que nós temos que dar a essa palavra norteadora em primeiro lugar, com relação à paz, é você acolher a paz ou não. Não tem muito para onde ir. E você recebe ou não. Agora, com relação ao envio, você dá o seu sim para que aquilo que é plano de Deus para a tua vida se realize como chamado, né? Cada um de nós já demos o nosso sim, estando aqui como coordenador, como um coordenador paroquial, e essa missão que Deus coloca nas tuas mãos, ela nos leva a ter algumas atitudes. E nós vamos conversar um pouco aqui nessa tarde sobre algumas coisas que eu trouxe do ENF, que eu trouxe da Escola Nacional, e também o que eu estou trazendo da minha escuta e do meu momento de oração. E nós vamos trabalhar aqui e conversar um pouco a respeito da missão que nós temos como igreja, que é a missão ad gentes, né, a todos os povos. E ela se subdivide em duas missões que têm um caráter muito próprio, que seria a missão ad intra e ad extra, né? Aquela missão que você tem dentro da tua realidade e fora da tua realidade. A renovação tem muitos carismas, tem muita condição, tem muita gente boa. E eu gostaria de pedir que vocês parassem de pescar dentro do aquário. Irmos aonde estão aqueles irmãos que realmente precisam do primeiro anúncio. Esse é o apelo para que você leve para os seus coordenadores de grupo, para nós termos a coragem, a ousadia de ir além, sabe, de sair da nossa situação confortável. E nós temos o mandato, né, de Jesus lá em Mateus capítulo 10, de 5 a 8. Eu quero me ater a um ponto interessante. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, e após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis no meio dos gentios, nem entreis em Samaria, ide antes as ovelhas que se perderam
da casa de Israel. Essa é a palavra que caiu forte no meu coração enquanto eu preparava, e eu pergunto para vocês, estas ovelhas feridas da casa de Israel, seria uma missão nossa como igreja, ad intra ou ad extra? Qual seria? É uma missão dentro ou fora da realidade que nós estamos? Aonde estão essas ovelhas feridas? Me ajuda? Está nas duas realidades. Porque tem muitos irmãos dentro que convive comigo e que está ferida. E às vezes nós temos um olhar apenas para aqueles que estão lá fora, e passa desapercebido o nosso olhar para aquele que está dentro. E eu vou mais longe ainda, diante da proposta que Deus nos dá, muitas vezes nós, como pessoa, como servos, como missionários, nós sempre temos a tendência de executar uma missão e sair de nós mesmos para poder executar um chamado, tá? E às vezes nos falta nós vermos que o meu coração, ele precisa de cuidados. A sua missão é ir para fora, mas a sua missão é também olhar para dentro da tua vida. E principalmente ver qual está sendo a coerência da tua palavra, a coerência da tua pregação, a coerência da sua coordenação. Porque tem que casar, percebe? Nós sentimos que o mundo aí fora, ele grita por testemunhos autênticos. Eu não sei como está a realidade do seu grupo de oração, mas eu tenho visitado alguns grupos de oração e eu não tenho visto testemunhos nos grupos de oração. Tem acontecido no seu grupo vários testemunhos? Você tem dado espaço para que aconteçam os testemunhos, para que seja proclamado os testemunhos? Eu quero trazer esses testemunhos para os nossos retiros. Eu quero enviar esses testemunhos de um grupo para o outro. Sabe, fazer essa missão de extra para que aquele que tem uma experiência forte de Deus possa anunciar num outro grupo como missionário. Sabe, fazer essa troca. Às vezes eu já escutei assim, olha o que eu escutei de um coordenador. Ele virou para mim e falou: você tem momento de testemunho? A gente quase não tem aqui, né? E aí eu virei para ele e falei assim: meu querido, se você não tem testemunho aqui, em primeiro lugar, nós precisamos rever o que está acontecendo aqui. Porque aonde tem batismo no Espírito, tem que ter testemunho. Só que muitas vezes existe uma confusão de que o testemunho precisa ser estrondoso, precisa ser miraculoso. Não, é um testemunho que realmente dê aquela marca de que você está vivendo o senhorio de Jesus. E eu ainda acrescentei para esse irmão: se você não tem testemunho aqui no teu grupo, chame alguém do outro grupo que tenha testemunho para vir testemunhar aqui e estimular as suas ovelhas a entenderem o que é o testemunho. Sabe, essa troca, ela não existe problema nenhum de acontecer entre os nossos grupos. Eu quero trazer para vocês uma fala do Papa Francisco no documento Evangelii Gaudium. Aliás, por favor, primeiro eu quero saber quem tem esse documento. Quem já leu? Eu gostaria
que vocês adquirissem esse documento e levassem isso como lição para casa da reunião do conselho. Leem, estudem, é uma riqueza espetacular. E eu quero trabalhar com vocês aqui um parágrafo, o parágrafo 10. Olha que impressionante. A proposta é viver em um nível superior, mas não com menos intensidade. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida, olha, eu vou repetir de novo e dar ênfase para isso que eu vou acabar de ler. Os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Quando a igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar a vida aos outros. Isso é definitivamente o que chamamos de missão. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente, como é visto, uma cara de funeral. Vocês têm prestado atenção nisso? No semblante dos servos, no semblante das pessoas. As pessoas estão tristes. A gente vê poucos sorrisos. E às vezes, tudo bem, o servo ali que vai pregar, ele pode estar preocupado com a pregação, mas a paz, ela tem que estar em primeiro lugar em qualquer situação. Nós temos que mudar, sabe, a nossa cara de funeral. Eu ri sozinho na hora que eu li isso aqui, mas é triste. Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura, ora na angústia e ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de um evangelizador triste e descoroçoado, impacientes e ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria do chamado. Vê um texto desse como eu não precisaria nem falar mais nada. Está tudo aqui o que nós precisamos levar em consideração nesse apelo que Deus faz para nós como coordenadores, né? E eu sinto que essa questão de eu estou conversando aqui com líderes, com pessoas altamente conhecedoras de todas as propostas do querigma, todas as propostas do Evangelho, né? E mesmo assim, nós muitas vezes patinamos na nossa conversão pessoal, né? Na nossa fidelização aos sacramentos, na busca daquilo que realmente é importante para que nós possamos ser testemunhas autênticas. E a palavra, ela vem para nós para que
nós possamos sair da mesmice evangelizadora. E o que a gente quer dizer com esse termo? Aquilo que nós fazíamos ontem, a linguagem que nós usávamos ontem para alcançar os nossos irmãos, hoje não dá mais certo. Hoje não funciona mais. E nós queremos insistir em fazer as mesmas coisas. Nós temos uma base dentro dos nossos grupos de oração, que é uma base que é imutável. Mas nos falta a criatividade, sair da mesmice, ir ao encontro do outro, usar a linguagem que está sendo bombardeada aí fora. Nós vemos hoje que a captação de atenção dos nossos irmãos é em mensagens pequenas, porque ficou cansativo ficar ouvindo pregações muito longas. E nos nossos grupos de oração, quer dizer, o jeito que está acontecendo o seu grupo, está dando certo? Louvado seja Deus, continua. Estamos tendo alguma dificuldade, está com poucas respostas. Então avalia a maneira como está sendo anunciado. Nós não avaliamos o conteúdo é o mesmo, mas nós precisamos avaliar a maneira, o como isso está sendo chegado até os nossos irmãos, como está sendo feito esse anúncio, como que nós estamos anunciando o nosso querigma, né? Para que alcance o coração dos nossos irmãos. Já São João Paulo II já dizia, né, que a evangelização da nossa igreja, ela tem que ter um novo ardor, tem que ter novos métodos e nova expressão, sempre em renovação. A nossa renovação carismática, ela também precisa dessa visão de podermos renovar a maneira que nós estamos evangelizando, a maneira que nós estamos executando a nossa missão. Aí entra um problema. Entra o problema de que os nossos coordenadores, e eu não me excluo dessa fala minha, muitas vezes nós trazemos muitas feridas e nós precisamos ser curados. Eu preciso ser curado para ser melhor. Você precisa ser curado para ser melhor. O apelo do Nacional esse ano é que em todas as dioceses aconteça de maneira mais incisiva retiros de cura, momentos de cura interior. Muitas vezes nós temos nos nossos grupos a oração uns pelos outros, mas pouco se experimenta de palavra de ciência, que leva a uma cura interior. O que eu tenho percebido que está acontecendo nos nossos grupos e nas nossas orações uns pelos outros? Nós rezamos uns pelos outros, rezamos no nosso vernáculo, rezamos em línguas, fazemos o ciclo carismático, escutamos Deus, Deus fala e a gente não responde àquilo que Deus está falando. Quando Deus fala numa assembleia, num grupo de oração, na sua equipe de serviço, você tem que responder, caramba. E a resposta muitas vezes é imediata. E às vezes o que acontece? Temos aquele momento de silêncio no nosso, agora mesmo eu volto na palavra de ciência, naquele momento de silêncio no nosso grupo de oração. Aí Jesus, em profecia, ele fala, porque a falta de perdão que está machucando o seu coração, e eu estou aqui para te acolher. E aí na hora a pessoa que está conduzindo vira e fala assim, então vamos louvar o Senhor por aquilo que ele falou. Não,
ele disse que o perdão que era necessário naquele momento. Então, agora vamos fazer uma oração de perdão. Por quê? Porque é a resposta da palavra que Deus me deu naquele momento. Depois vamos louvar, mas vamos estar atentos. Sabe, quando a coisa faz assim, fica mecânico. Não, agora é louvor, agora é oração em línguas, agora Deus fala, agora é louvor, é batismo no Espírito. Não, sabe, vamos escutar Deus para ver o que Ele quer. E nas nossas equipes de serviço, a gente reza uns pelos outros e vamos pedir uma palavra. Uma coisa é receber uma moção, uma coisa é receber uma palavra de sabedoria, outra coisa é receber uma palavra de ciência que vai levar cura interior para o meu irmão. E aí vamos rezar pedindo a cura interior, a cura de traumas. Vamos pedir uma palavra de ciência. Tá, a gente reza pelo irmão e vem às vezes no meu coração: o Senhor me deu a imagem de uma ponte. Aí automaticamente a gente fala para o irmão assim: o Senhor está me mostrando uma ponte. E o discernimento que eu tive foi que você precisa passar por essa ponte, você precisa aproximar às vezes de alguém que está distante. Isso não é palavra de ciência, é uma escuta que você teve e teve um discernimento, uma palavra de sabedoria. A palavra seria palavra de ciência se o Senhor está me dando aqui uma imagem de uma ponte. Palavra de ciência é o que aconteceu no meu passado e ponto. Então o que é essa palavra de ciência? O discernimento quem vai ter não sou eu que estou recebendo, é a pessoa que recebeu a palavra. Irmão, a palavra ponte te lembra alguma coisa? Você caiu de uma ponte, você tropeçou na ponte, você perdeu alguma coisa de cima da ponte, você quis pular da ponte, alguma coisa aconteceu. Não lembro. Não tem problema, vamos rezar para aquilo que foi. Então, entende? Desculpa eu tá chovendo no molhado, né? Eu tá dando uma catequese de dons aqui, mas isso tem acontecido. Não tem acontecido palavras de ciências nas nossas equipes de serviço, e por isso os nossos servos continuam doentes. E nós temos que levar cura para essa missão ad intra. Eu tenho que levar cura para as ovelhas feridas dentro, para que eu tenha ousadia para ir para fora.